E como que eu faço para testar uma válvula? Não dá para fazer todos os testes necessários numa válvula com um multímetro. Aliás, um multímetro testa pouca coisa com ela, porque ela é mecânica, né? Você pode ver que são peças, são chapinhas dobradas para formar eletrodos. Então pouco teste é possível aqui, mas alguns dá para fazer. Um teste importante é a saúde do filamento. Como a válvula é uma lâmpada especial, mas é uma lâmpada, né? O filamento tem que estar funcionando. Então eu tenho que identificar pelo datasheet onde fica o filamento dessa válvula. Eu sei de cor, é pino 2 e 7. Como que eu identifico a pinagem? Toda válvula é assim, você olha ela por baixo. Essa aqui octal, tá vendo? Tem um chanfro aqui, para não errar a ligação, porque todos os pinos estão na mesma distância. Então os pinos são contados no sentido horário a partir do chanfro. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui não tem o pino 6. Essa aqui, por exemplo, tem. Essa aqui também tem. Se eu pegar essa pequenininha aqui, válvula com base noval, é a mesma coisa. Tem um espaço aqui para a gente não conseguir plugar ela errado. Começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas válvulas aqui, geralmente, mas há exceções, na octal, pinos 2 e 7 são o filamento. Então é continuidade mesmo. Vou colocar no pino 2 aqui e pino 7. Tá lá, deu uma resistência bem baixinha. Essa resistência baixinha, legal, mas você não pode considerar ela como resistência para calcular a corrente, porque vai subir muito esse valor depois que esquentar. É igual lâmpada. Se eu pegar aqui, quanto deu então? Eu medi e não olhei. Pino 2 e 7, aqui deu praticamente 14 ohms, mas vai subir bastante depois que esquentar. Se eu pegar essa aqui, a noval geralmente é entre os pinos 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu estou aqui, vou ver o filamento dela. 1, 2, 3, 4. 4 e 5 está aqui. Olha lá, um valor de resistência bem mais baixinho. Não quer dizer nada isso aqui, que essa resistência é menor, tá? Essa aqui tem uma potência de filamento bem menor do que essa. Só que essa aqui 25 volts e essa aqui é 6,3, tá? Válvula E é 6,3. Além disso, com o multímetro e a válvula assim, fria, não tem muito o que fazer. Até porque a válvula vai funcionar direito com tensão alta. Quando eu falo alta é para lá de 100. Lembra, transistor, tensão baixa, corrente alta, válvula é bem ao contrário, tensão alta, corrente baixa. Então o que mais eu posso fazer com o multímetro e ela fria? Eu posso testar se não tem nenhum eletrodo em curto-circuito. Isso só vai acontecer se ela tomar pancada. Nada entra em curto aqui à toa, sozinho, porque quis. Tá? Algo tem que acontecer, tem que derreter, corrente muito alta. Tá? O filamento também não vai estragar à toa, ele vai queimar depois de muitos anos de uso, e são anos mesmo. Então eu vou olhar o datasheet dela e vou colocar a numeração aqui, ó. Então essa válvula é assim, 2 e 7 filamento, 8 é o catodo e a grade 3, grade 3 também conhecida como supressora. Pino 5 é a grade de controle, pino 4 é a grade de blindagem e o capacete é o anodo ou placa. Então o que eu posso medir? Eu posso olhar com o multímetro, eu não posso ter continuidade de 8 para 5, de 5 para 4, de 4 para o capacete, eu não posso ter continuidade de nada para nada. O único que vai ter continuidade e eu já medi foi o filamento, o resto não dá nada com nada. Tá? Por exemplo, estou medindo 4 com 5, 4 e 5, duas grades vizinhas e não encontro nada. Vamos colocar aqui na resistência bem alta. Não pode dar nada, mas nada mesmo, porque elas não estão em contato físico. Se der qualquer coisa aqui, elas estão em contato, uma encostou na outra. Um outro teste que eu faço, mas eu tenho equipamento aqui para fazer isso,
Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de ter um aparelho desse na mão. É o teste de isolação entre filamento e catodo. É difícil a válvula dar baixa isolação entre esses dois aqui. Só que mecanicamente um está encostado no outro. Só que tem uma isolação, tem um óxido de não sei o que lá que isola um do outro. Eu mostrei aqui em algum desenho. Aqui, ó. Como que é? O filamento está dentro de um tubinho, né? O filamento aquecedor aqui e um tubinho aqui é o catodo. Ele encosta fisicamente no catodo. Só que esse óxido faz a isolação ser bem maior que 100 megaohms. E eu já peguei válvula, uma ou duas na vida, onde a resistência de filamento para catodo estava baixa, estava abaixo de 1 mega. E aí o que acontece? É muito normal que eu tenha uma fonte de filamento. Às vezes os filamentos estão em série ligados direto na tomada, então o filamento pode ser de corrente alternada. E a fonte contínua da eletrônica, né, que alimenta o catodo, o anodo, enfim, a válvula. E se existe uma baixa isolação entre o filamento e o catodo, eu começo a injetar corrente aqui. Eu acabo colocando tensão onde não deveria, tiro o ponto de trabalho dela, injeto ruído, quer dizer, vira uma bagunça, né? E eu vi isso acontecendo uma vez, duas no máximo, com um amplificador que eu fiz, eu roncava pra caramba. Aí eu peguei um megômetro, que é o aparelho que mede mega ohms, né? A resistência entre catodo e o filamento é para lá de 100 mega ohms. Naquela estava dando mais ou menos 1 mega, pouco menos que isso. Então estava injetando corrente aqui, gerava ruído e estava dando até choque. Pô, não pode dar choque, né? Filamentos, válvulas, eu não lembro agora se era P ou se era X, mas os filamentos em série ligados no alternado. Beleza, tranquilo. E um transformador para eletrônica, não é para dar choque, mas estava dando choque porque a válvula estava com baixa isolação. Do resto aqui, medi com megômetro, medi muitas vezes, nunca encontrei nada aqui. Os eletrodos, ou eles trombam um no outro, porque mecanicamente bateu e eles saíram do lugar e dá curto-circuito aí, ou derreteu por causa de excesso de corrente, ou então dá aberto, não tem conversa com a válvula. Não tem condutividade aqui, não tem nenhum semicondutor aqui dentro. Agora um outro teste que eu não consigo fazer, mas você consegue encontrar esse aparelho para vender, encontra ele na internet, é um aparelho que testa a emissão da válvula, a emissão de elétrons do catodo para o anodo. Então você pluga ela lá no lugar, coloca o capacetezinho, ele alimenta, ele esquenta o filamento na tensão certa, ele polariza a válvula e põe ela para saturar. Aí vai dar um valor lá de miliamperes. Você confere com a tabela da válvula nova e vê qual que é a taxa de emissão dela. Naturalmente ela perde isso com o tempo, porque o filamento vai enfraquecendo, o pessoal fala, vai cansando, né? Ele vai deteriorando. Então ele produz menos calor aqui, então eu tenho menos emissão. E o catodo, ele também é revestido de um material que facilita a emissão. E como é tudo em brasa, para quem já viu a válvula acesa, vê que ela fica vermelhinha, inclusive o catodo fica vermelho. Isso vai perdendo com o tempo, né? Vai deteriorando e então essa emissão aqui vai caindo. Até que chega um ponto que a válvula fica inútil, não dá mais para usar ela. No amplificador, o amplificador não vai ter mais volume, num rádio alguma coisa, ou numa TV alguma coisa não vai mais funcionar direito porque a válvula enfraquece. É como se fosse um transistor que vai perdendo o ganho com o tempo, ele deixa de amplificar. Então ela vai deixar de amplificar aqui. Então a válvula não queima só, ela também perde emissão, o que é motivo para troca. De verdade, o que mais acontece com as válvulas, quando a gente tem aí um equipamento, é ela quebrar. À toa ninguém quebra, né? Uma válvula não trinca, vidro não trinca à toa. Isso aqui é vidro. Existe um modelo com o corpo em metal. Aí você não vê nada lá dentro, só sente o calorzinho dela funcionando. Mas pode acontecer, óbvio.
o impacto, né? O aparelho caiu no chão. A válvula, ela está aqui na posição horizontal ou vertical, ela tomou uma pancada, esse vidro pode não aguentar e trincar. Mas também pode acontecer choque térmico. A dilatação do pino de toda a parte metálica com o vidro é muito parecida. Propósito, né? Para não trincar. Mas, de repente, um dia, para sua sorte ou azar, a válvula está esquentando, a dilatação não é igualzinha aqui, ela quebra, ela trinca aqui no pé. Aí essa cobertura aqui, que é um óxido, fica branco. E aí você tem certeza que ela trincou, entrou ar e está destruída, não tem mais o que fazer com ela. Lá na minha página tem, lá no bradfish.com.br, tem foto da válvula trincada. Ela trincou o pé aqui do nada. Essa aqui, ó, tem a marca do lado, algumas tem aqui bem embaixo essa marca de óxido que é queimado. Isso aqui, no processo de fabricação, tem um anelzinho aqui atrás, recebe alta tensão, ele reage com o oxigênio que sobrou dentro do vidro, queima e fica essa marca aqui, então, que é um óxido de alguma coisa. Se entra ar, entra mais oxigênio, ela reage mais e fica branca. Então você consegue identificar válvula trincada assim. E aí não tem o que fazer, é trocar. Beleza, gente? Esse então é o último vídeo dessa série de válvulas, tá? Fica aqui uma sugestão. Se o pessoal quiser, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo e eu aprofundo o assunto. Aí eu coloco mais coisas, a gente fala de polarização, ligação da válvula, ligação de filamento. Então, se o pessoal interessar, eu continuo mais uma série de vídeos, tá bom? Então eu vou deixar aqui a bolinha para você se inscrever, aqui o último vídeo publicado, aqui o link para o vídeo anterior dessa série, legal? E o joinha de graça, clica aí, tá? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.